Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou Alex e nessa série de vídeos eu respondo perguntas que eu recebo através do WhatsApp. Se você tem uma pergunta sobre automação de processos robóticos, eu vou deixar aqui na descrição o link para que você possa mandar a sua pergunta diretamente para mim. Então eu tenho aqui a pergunta do Roberto Souza, em que ele pergunta sobre compreensão de documentos ou document understanding e qual é a importância disso na vida profissional, principalmente de quem faz automação de processos robóticos. Vamos lá então. Bom, nesse canal eu ajudo pessoas que querem alcançar resultados profissionais através da automação de processos robóticos. E se você se interessa por algum desses assuntos, não deixe de seguir esse perfil ou se inscrever aqui no canal para não perder nenhum dos meus conteúdos. Bom, Document Understand ou compreensão de documentos é um conceito onde o objetivo principal é ensinar a máquina, seja um programa comum de um sistema, seja uma automação de processos, como essa máquina, esse sistema vai ser capaz de compreender os mais diversos tipos e formatos de documentos. O grande uso, e talvez o principal, seja em relação a documentos fiscais, como notas fiscais, recibos, faturas e assim por diante. E aí o grande objetivo é que você consiga, dado um determinado documento, que o próprio sistema ou o robô ele seja capaz de compreender o que é aquele documento, para que através dessa compreensão, desse entendimento, ele consiga extrair quais são as informações que são importantes de serem extraídas nesse documento. Então você imagina, por exemplo, como aqui no Brasil, em que a maioria dos municípios eles possuem seus próprios padrões de notas fiscais. E por isso, dependendo do tamanho da empresa e do quanto ela interage com empresas de outros municípios, a quantidade de notas fiscais e padrões diferentes pode ser alguma coisa bastante absurda para que uma pessoa tenha que fazer esse trabalho. Vamos dizer que seja um trabalho onde uma pessoa precisa pegar notas fiscais dos mais diversos padrões e inserir nos sistemas internos da empresa que está recebendo aquela nota fiscal. Então, quando você começa a empregar esse conceito de compreensão de documentos e que diversas empresas tornaram isso em tecnologia, então você tem compreensão de documentos nas tecnologias, nos sistemas da Microsoft, da Google, da Amazon, empresas de automação de processos como a UiPath empregam também nos seus robôs essa capacidade que já começa a envolver inteligência artificial para os seus robôs, para que eles sejam capazes então de identificar esses documentos. E aí você utiliza as taxonomias, palavras que são palavras-chave, como por exemplo nota fiscal, número de fatura, data de emissão, discriminação dos serviços, os seus itens, o valor total da nota. Todas essas informações vão servir de insumo para que a gente consiga ir ensinando, ou esse robô, ou essa aplicação, ela comece a compreender, baseado nas informações que tenha naquele documento, qual é o tipo daquele padrão, sem que uma pessoa precise ficar o resto da vida ensinando aquele sistema ou fazendo isso de forma manual, o que vai gerar uma série de erros e principalmente riscos fiscais, porque quando você erra uma informação de um cadastro qualquer, isso vai ter um impacto, um risco, mas muito provavelmente um risco pequeno. Mas quando você fala de documentos fiscais, qualquer erro pode significar um grande risco financeiro, risco de imagem para aquela empresa. Então o resultado final é que você possa receber notas fiscais dos mais diversos municípios, nos mais diversos padrões, e simplesmente colocar, no caso da automação de processos, um robô para ler aquele documento e ele mesmo pegar aquelas informações, utilizar as tecnologias como reconhecimento óptico de caracteres ou dados que ele consiga trafegar pela área de transferência, e ele compreender aquelas informações
e compreender qual é aquele tipo de documento e, tendo compreendido isso, que informações ele precisa extrair que vão servir então de insumo, como por exemplo dar entrada num sistema de notas fiscais interno da empresa. E na sequência da pergunta ali do Roberto, ele pergunta se isso é importante para um profissional, principalmente de automação de processos. Eu diria que é algo essencial. Por quê? Porque trabalhar com notas fiscais, com todo tipo de documentação fiscal, é algo que é inerente a 100% das empresas legais que existem não só no Brasil, como no mundo. Elas utilizam algum tipo de documento que tem algum valor fiscal, desde recibos, notas fiscais, faturas, contratos e assim por diante. E não cabe mais, até pela quantidade de negócios que são feitos, principalmente nas empresas que atuam de forma online, não há mais possibilidade de que sejam pessoas fazendo esse tipo de trabalho, esse tipo de compreensão. Então, quando um profissional ele compreende bem, ele sabe fazer, ele sabe desenvolver, ele sabe automatizar processos que utilizem essa tecnologia de Document Understanding, esse profissional, obviamente, ele é colocado em outro patamar, ele consegue, obviamente, um reconhecimento profissional muito maior, porque a carga de trabalho que ele vai tirar de pessoas com as suas possibilidades de erros e riscos vai ser extremamente valorizado pela empresa, vai trazer um retorno, o ROI, né, o retorno sobre o investimento desse tipo de trabalho é um retorno bastante considerável. Então a ferramenta da UiPath ele tem uma tecnologia, serviços que te permitem fazer isso de uma maneira, não diria tão simples, mas que com uma curva de aprendizado bastante acelerada, porque em pouco tempo um bom profissional de automação de processos é capaz de automatizar tarefas de compreensão de documentos. Bom, se você gostou desse conteúdo, não deixe de compartilhar, não deixe de curtir, principalmente não deixe de seguir esse canal aqui para não perder nenhum dos meus conteúdos. A gente se vê no próximo vídeo.